prestes a assistir a uma palavra abençoada. Amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados. Amém? Deus abençoe vocês. Deus seja louvado. Abra a sua Bíblia, lá no finalzinho da Bíblia, na primeira carta de João, capítulo de número 5, versículo de número 18. Glória a Deus. Aonde nós vamos extrair a nossa meditação nessa noite na palavra de Deus, que diz assim: o nosso tema é, antes de eu ler, sabemos, nós todos sabemos. Fala para o teu irmão aí, sabemos, a igreja do Senhor Jesus sabe. Então agora nós podemos ler. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento, para que conhecemos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, a vida e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Aí termina amém, ou assim seja. A igreja pode assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu sei, você sabe, nós sabemos que todo aquele que nasceu de Deus, ele não peca. Ele vence o mundo, ele vence a adversidade, o sistema do mundo. Não o mundo, porque o mundo é perfeito. Tudo que Deus fez é perfeito. Tudo que Deus criou é perfeito. Mas o sistema do mundo é falho, o sistema do mundo é corrupto. E nós não podemos deixar nos levar, nos contaminar, porque essa praga é uma lepra que está andando por aí que contamina. E nós temos que estar preparados, porque nós já sabemos que nós nascemos de Deus. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Então, nós vamos aprender nessa noite. É meio complicado, tá, irmão? É meio complicado o tema que nós vamos abordar aqui, porque nós vamos saber se nós nascemos verdadeiramente de Deus ou se nós estamos enganando a nós mesmos. Amém? Vocês concordam? Então nós vamos começar a ver se nós é nascido de Deus, mesmo na carta de João 2:29 de João, diz assim: se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele, se sabeis que ele é justo, nós sabemos que ele é justo. Sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Nós temos que praticar a justiça. Nós não podemos conformar com o sistema falho, quando a pessoa não está caminhando, não está andando na justiça de Deus. Nós somos obrigados, irmãos, a pessoa queira ou não, mas eles têm que ouvir.
Às vezes, ele não é ouvinte, porque muitas vezes nem todo que ouve é ouvinte, porque o ouvinte ele pratica, ele anda na justiça de Deus, ele caminha na justiça de Deus. Então é um tema que nós estamos abordando, que abrange totalmente a vida do crente, e para nós saber se nós precisamos, o que o irmão Antônio precisa melhorar na vida dele, o que eu preciso fazer, o que nós precisamos fazer, porque nós já sabemos, que nós somos nascidos de Deus, nós sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida, nós sabemos que Jesus Cristo nasceu em forma de homem de dor, homem de sofrimento. Nós sabemos que um dia ele morreu e subiu para a glória e está à direita do Pai. Nós sabemos isso tudo, nós sabemos todas as coisas. E se nós ainda não sabemos, Evangelho de São João, capítulo 5, versículo 39. 5:39. Depois nós vamos voltar de novamente aonde nós estamos, na primeira carta. Diz assim, examinais as Escrituras, porque vos cuidar ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam, que de mim testificam. É isso aí, Jesus falando. Examinai. Você quer saber de mim? Você quer saber o que você tem que fazer? Então examina as Escrituras. E nós precisamos, irmãos, estar alinhado com a palavra de Deus, porque breve Jesus está voltando. Nós não podemos mais perder tempo na nossa vida. Nós temos que ser fiéis adoradores de Deus. Nós precisamos ser fiel com Deus como Ele é fiel conosco, como Ele cumpre a palavra dEle na nossa vida, como nós vamos exigir de Deus que cumpre na minha vida se eu não faço, se eu não sou fiel a Deus. Não tem como, irmãos, não tem como. Então nós vemos mais aqui, temos aqui vários correlacionamentos de versículo, que é a primeira carta de João também, 4:7, para nós ver. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Todo aquele que ama, irmão, é nascido de Deus. Nós temos que amar uns aos outros. Eu tenho que amar você. Você tem que me amar. Independente de você vai com a minha cara ou se não vai, mas nós temos que amar. E é fácil eu amar você e você me amar, mas nós temos que amar os nossos inimigos, aqueles que vêm por detrás de você, dando facada, te punhalando por detrás, te traindo. Esses é que nós temos que amar mais, irmãos. Esses é que precisa do verdadeiro amor na vida deles. Nós também precisamos, mas nós já sabemos o que nós temos que fazer na nossa vida, e muitas vezes ele não sabe o que tem que fazer. Então este é mandamento. Aliás, é o maior mandamento de Deus, é o amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o seu próximo como a si mesmos. Temos que amar, temos que perdoar. Nós não podemos, irmão, pôr o sol sobre a nossa ira. Sabe por quê? Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus.
A ira do homem não opera a justiça de Deus, não. Nós temos que deitar na nossa cama, tranquilo, sem maldizer coisas algumas, sem dar as costas um para o outro e dormir, casal, os que estão aqui. É coisa muito séria, irmão. A palavra de Deus, irmão, é sim, sim, não, não. E às vezes nós falamos determinada coisa com as pessoas, e mesmo até a pessoa de casa fica até com raiva da gente. Mas a gente tem que falar, irmãos, para a pessoa não se perder. Às vezes a pessoa cai na fé, e eu vou te falar, é um caso sério, viu? Nós temos aqui, dificilmente depois que a pessoa cai, a pessoa volta. Nós vamos ver isso em Hebreus 6:4. Hebreus 6:4. Vai prestando atenção nisso, irmão, porque que a gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que ser transparente, a gente não pode camuflar. Parece uma coisa, mas é outra. É sim, sim, não, não. Hebreus 6:4 diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, vai prestando atenção, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro. Esse já é o 5 que nós lemos. É o 6, né? É o 6. E recaíram, é isso mesmo, e recaíram, seja outra vez renovado para arrependimento, pois assim quantos a ele. De novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem em vitupério. Está crucificando de novo, então é impossível. Então por isso que é necessário que nós, igreja do Senhor Jesus, seja sincero. Com quem for, irmão, seja sincero. Porque se nós vemos o ímpio permanecer no caminho errado, e nós não advertir o ímpio, o nosso sangue vai ser requerido por Deus. Nós temos uma responsabilidade, que é pregador, não pregador, mas é filho de Deus, tem a mesma responsabilidade de ser sincero, de ser transparente com as coisas. Temos mais aqui 3:9 de 1 João, para nós completar aqui e completando aqui, os nascidos, verdadeiramente nascidos de novo. Vence o mundo, o sistema maligno, e o bicho não toca. Qualquer que é nascido de Deus não permanece em pecado, porque a sua semente permanece nele, em Deus, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nós temos a semente, a palavra de Deus, nascida dentro de nós. E essa semente, quando ela nasce, ela tem que produzir. Às vezes a gente ficava, a gente que foi criado no interior, a gente que é criado no interior, a gente sabe como a gente prepara uma terra para poder semear. A terra precisa estar bem estercada, ou adubada, para poder pôr adubo, para poder a planta sair bem, a planta prosperar, a planta produzir muito.
Assim é o nosso coração, irmãos. Quando o Espírito Santo encontra em nós uma terra fértil, vai produzir fruto. E Jesus disse assim, pelos frutos eu conhecereis a boa árvore. Pelos frutos, sabe se nós nascemos de Deus ou se nós nascemos de Deus. Porque nós falamos, quando nós nascemos de Deus, nós falamos a língua dos anjos, irmãos. Amém? Nós falamos uma outra língua que o povo não entende, irmãos. Ah, não, eu não entendo nada. Esses crentes, não entendo nada deles. Pode estar chovendo que eles vão para a igreja. Pode estar fazendo frio. Pode estar acontecendo o que estiver acontecendo, já vai eles para a igreja. Mas não entende mesmo não, irmãos. As coisas espiritual, discerne espiritual. Eles são carnal. O carnal não discerne as coisas espiritual. Mas sim, só a obra da carne, só satisfazer a carne, o desejo da carne. É trabalhar, comer e dormir. E só Deus sabe. Mas não é assim que Deus nos deixou. Deus nos criou aqui nessa terra. Nós fomos escolhidos, Deus do ventre da nossa mãe. Nós fomos escolhidos por Deus. Primeira carta de João 2,15-16. Não ama o mundo, irmãos. Diz assim, não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós vivemos aqui neste mundo, irmão, mas nós não somos daqui, não. A palavra de Deus diz que nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós não viemos aqui para ficar aqui 500 anos, ou mais não, ou Matusalém aqui, quase 980 anos. Nós viemos aqui para um período de tempo, e até não é bom ficar muito não, porque a vida é boa, enquanto a gente está podendo louvar a Deus, engrandecer o nome de Deus, andar na presença de Deus, saber que Deus está conosco, saber que nós nascemos de Deus, e nós vamos vencer todas as coisas, porque o inimigo tenta minar o planeta Terra, para poder acabar com o cristão. Mas acabado é ele. Acabado é ele. Que não vai demorar muito. Ele está lançado lá no poço do abismo lá, e trancado lá para nunca mais fazer a pessoa matar, fazer a pessoa odiar, fazer a pessoa trair, ou diversas coisas. Às vezes as coisas para a pessoa não de Deus, irmão, não nascer de Deus, é loucura. Loucura. Quando lá no Evangelho de São João 3, Evangelho de São João 3, lá fala do homem. A fala do homem, que ele era o principal da sinagoga, príncipe da sinagoga, Nicodemos. Diz assim, aí havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, príncipe dos judeus. Ele era príncipe dos judeus, irmãos. E havia, príncipe do judeu, ele era príncipe do judeu. E ele foi encontrar com Jesus quando, irmão? À noite. Este foi ter de noite com Jesus e disse, Rabi, vai prestando atenção, o que nós lemos lá. Bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Bem sabemos, Nicodemo falou com ele, mas quando Jesus falou com ele, Nicodemo, o homem se não nascer de novo não verá o reino de Deus. O que ele disse? Está escrito assim, 3,
3:5, né? 3:5. Na verdade te digo, é isso mesmo, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não pode ver. Quanto mais entrar, se não pode ver, aí da segunda vez, quando ele fala entrar. Mas da primeira, Jesus falou, não pode ver o reino de Deus. Tem que nascer. Aí ele continua falando com ele. Aquele que não nascer de novo, disse-lhe Nicodemo, como pode, vai prestando atenção, irmão, como pode o homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? É uma pergunta que ele fez. Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora não é mais ver, agora é entrar. Agora apertou mais o cinto. Na primeira vez não podia ver, que não interessava também. Quantos querem ver o reino de Deus aqui? Eu não quero ver, não. Eu quero entrar nele. Eu quero entrar, não quero ver, só ver, não, irmãos. Aí Jesus torna a falar com ele, que não pode entrar. Irmãos, eu fico pensando em Nicodemos. Este homem está louco. Não, isso não pode ser filho de Deus, não. Isso é um louco qualquer. Saiu de um hospício desses dias, está falando assim, que o homem tem que nascer de novo. Portanto, ele duvidou voltar no ventre da mãe depois de velho. Não tem como. Mas sabe por quê, irmãos? Primeira carta de Coríntios, quem era Nicodemos? Quem era Nicodemos? Príncipe dos judeus, não era? Agora nós vamos ver aqui, conferir em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo de número 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para o judeu e loucura para os gregos. É o que ele pensou, esse homem está louco. Falar que eu tenho que voltar no ventre da minha mãe, jamais. Loucura, irmãos. Por isso que o povo está dando para entender como é que o povo não entende nós. É por causa disso aí, irmãos. Nós pregamos a Cristo crucificado e ressuscitado e à direita de Deus, que é o evangelho das boas novas, da boa notícia que nós pregamos. Não é isso que nós pregamos? E que não há outro Salvador. E parece que é Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Me parece que fala assim, que não há outro nome que importa que a pessoa seja salva. Me parece que eu não tenho aqui não, mas me parece que é. Vamos ver, vamos conferir. Essa minha mente ainda está... Tem que ser mente de Cristo. 4:13. Vamos ver se está em a mente boa. Não é isso não. 12 não é não, né, irmão? Isso aqui é vendo a ousadia de Pedro. Aqui é o 12. Oh, glória a Deus. Errei por pouco, né, irmãos? Errei por pouquinho, né? Diz assim, ó, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há. É o que nós pregamos, irmãos. É o que nós pregamos aí fora, é isso. A pessoa aceita ou não aceita, ou deixa de aceitar, agrada ou deixa de agradar. Nem Jesus agradou todo mundo, eu que vou agradar, irmãos? Jamais. Não vamos conseguir. Sabe por que não conseguimos? Eu estava até conversando ali com o irmão Francisco ali. O ser humano hoje, sabe o que é, irmãos? Vou até usar um termo aqui que eu sempre falo. Eles querem que joga confete neles. Eles querem que seja bajulado, irmãos.
Ele quer que seja, você fulano, você é fantástico. Como você prega bem. Eu preferi, irmão, humilhar, eu preferi ir lá no chão, entendeu? Eu preferi botar a boca no pó, né? Não pode receber glória do homem, não, irmãos. O homem só tem uma glória, a não ser que a esposa dele chama glória. Mas o nosso objetivo é a glória no céu, não aqui na terra. Então Nicodemo é loucura. Mas vai ser, porque o homem carnal não entende o homem espiritual. Nicodemo, ele era um homem carnal. E outra coisa, um homem que foi, irmãos, ao encontro de Jesus à noite, para ninguém ver ele, irmãos, porque ele era uma pessoa famosa. E às vezes a pessoa, sabe, irmão, ele prefere receber honra aqui na terra do que receber a glória de Deus. Porque Jesus disse: aquele que envergonhar de mim aqui na terra, o Pai Celestial também vai envergonhar dele no céu. Nós não podemos envergonhar, irmão. Ele é poder de Deus. Ele é o poder de Deus, ele é o evangelho do poder de Deus para todos aqueles que nele crê. Seja judeu ou gentios, seja qualquer uma raça, seja índio, seja branco, seja negro, seja qualquer um que for, ele é poder de Deus para todos aqueles que nele crê. Deus seja louvado. A palavra de Deus, irmão, diz que eu não quero esse salário. Eu não quero. O salário, que o pecado ele tem salário. Eu não quero pecar para me receber salário, não. Eu não quero, não. O salário do pecado é a morte. As duas mortes. A morte física, que é a morte do corpo, e a morte do espírito e da alma. As duas mortes. Quando a pessoa morre sem Cristo, ele morre as duas mortes. Ele morre primeiro a morte física e depois ele morre a morte espiritual, que é a segunda morte. Romanos 6, 22 é que fala, porque o pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O 22 diz assim: mas agora libertado do pecado e feito servos de Deus, somos servos, fomos libertados do pecado para ser servos. Os servos têm que obedecer ao seu Senhor. O que o Senhor manda, o seu servo tem que fazer, porque manda quem pode, obedece quem tem juízo. Tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Agora o 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor, não há vida eterna. Esse pessoal aí, irmão, estão ensinando doideira aí, loucura aí para as pessoas. Mesmo pessoas vamos dizer assim, de igrejas grandes, está dizendo, irmão, que uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim. Se fosse assim, Paulo não tinha deixado lá em 2 Timóteo 4:6.
4:6, Paulo deixou lá escrito, diz assim, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Ele já sabia que ele ia partir, e o tempo da minha partida está próximo. Aí ele continuou aí, diz assim no 7, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aí ele continua falando que a coroa da justiça está guardada para nós também. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. É Paulo falando, Paulo está falando para ele. Agora ele vai falar para mim e para você, vai falar para a igreja de Cristo, dizendo assim, não somente a mim, mas também a todos o que ama a sua vinda. Glória a Deus. Aplaude o Rei Jesus, irmãos. Ele merece um aplauso. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, irmãos. Não há salvação em nenhum outro nome, não, irmãos. Não há salvação em nenhum outro nome. Vale a pena, irmão. Não existe isso, uma vez salvo, salvo para sempre. Se crer e batizar, será salvo. Tem uma distância, uma separação ali. Tem que galgar cada dia, irmãos, um degrau da escada. Tem que cada dia nós caminhar com perfeição, com retidão na presença de Deus, para nós alcançar essa coroa que está reservada para nós. Não é assim tão fácil não, irmãos. Nós temos luta com o inimigo invisível. Eu brinquei aqui, se fosse um inimigo igual a Davi, tinha lá na época um inimigo visível, que eu estava vendo, a gente comprava hoje uma .50, não parava ninguém na frente, mas o nosso inimigo, a nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, não é contra o sangue. O nosso inimigo, ele é invisível. A gente tem interrogação. E muitas vezes, irmão, nós começa a lamentar, chorar, murmurar contra as coisas. Deus não está fazendo para mim. Eu estou na presença de Deus. Está fazendo sim, irmãos. Está fazendo. Ação na terra e reação no céu. Quando nós agimos, mas Deus está esperando a nossa ação. Às vezes nós oramos, mas cruzamos o braço, não temos ação. E para Deus não vai atender através de choro, não, irmãos. Você nunca viu, mas a palavra diz que bem-aventurados os que choram. Mas fala assim, bem-aventurados que choram, mas tem que ter motivo. Por que está chorando? É um ente querido que partiu? É um filho que estava na presença de Deus e deixou? Não é motivo. Mas tem gente que é motivo, tem gente que chora à toa. E Deus não atende pelo choro. Deus atende pela ação, oração, orar e agir. Agir, pôr fogo no inimigo. Que bate em retirada. Você, Senhor, desce fogo. Não, mas inimigo, irmão, não é a pessoa que te odeia, não. Esse não é inimigo, não, irmãos. É Satanás. É Satanás que às vezes usa as pessoas, às vezes até para te tirar fora do sério, te roubar a bênção. Porque Satanás, quando não vem, ele manda o secretário vir. Às vezes, numa palavra, a pessoa derruba a gente, irmãos. Se a gente não estiver na rocha, alicerçado na palavra de Deus, como o salmista disse, escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti.
Porque o pecado, irmão, faz uma separação entre nós e Deus. É um muro que separa entre nós e Deus. O pecado separa. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado. E não podemos, irmão, presta atenção nisso, nós temos que ser humilde e manso. Nós temos que ser humilde e manso. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 5, diz assim: ó, seja a nossa equidade notada a todos os homens, porque perto está o Senhor. Equidade não é iniquidade, não, tá, irmão? No Salmo 51, 5, Davi diz assim: iniquidade eu fui formado. Ele já foi formado no ventre dele, nós fomos formados no ventre da nossa mãe em pecado. Ele diz assim: iniquidade eu fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51, 5. Agora nós estamos Filipenses. Eu quero Filipenses, irmãos. Agora, Filipenses capítulo 4, versículo de número 6. Diz assim: seja a vossa equidade notória a todo homem, perto está o Senhor. O que é equidade, irmão? Vamos tentar um pouquinho aqui. Às vezes nem aqui o irmão Antônio consegue. Mas equidade que eu sei é a pessoa ser manso. É a pessoa ser pessoa equilibrada. Vou até usar um termo aqui, mas não chega a isso não, tá, irmão? Se a pessoa bater de um lado, dá o outro para bater. Não vai acontecer isso, porque Deus não deixa, irmãos. Deus não deixa acontecer isso com a gente, com o filho dele. Mas equidade, irmão, é mansidão, é paz, é tolerância, é amor próprio. Notada a todos os homens. As pessoas têm que olhar em nós, irmão, tem que ver a diferença do justo e do injusto, daquele que serve a Deus e que não serve a Deus. Não somos iguais, não, irmãos. Estamos aqui na terra, mas nós não somos dessa terra. Nós não somos daqui. Nós fazemos a vontade de Deus, eles fazem a vontade da carne. Ah, mas comer é bom. Eu também gosto de comer. Eu gosto de comer, eu alimento bem, irmãos. Eu alimento bem. Mas nem só de pão o homem viverá. Está dando para entender? Mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Comer é bom, mas não glutonaria. Glutonaria é pecado. Não pode comer até, sabe, não pode, irmão, é pecado. Então a gente tem que viver uma vida, irmãos. Eu não li todo não, esse aqui que nós lemos aqui, esse é o 5, tem o 6. Não, já estou terminando, tá, igreja? Você deve estar preocupado aí, mas é só aqui que eu prometo. Prometo que é só aqui em nome de Jesus. Não estejais, quem é nascido de novo, vai prestando atenção, sabemos que nós nascemos de Deus e o maligno não lhe toca. Foi a chave da partida para a nossa mensagem. Diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes a vossa petição sejam em tudo conhecida diante de Deus, pelas orações e súplica, com ação de graça. Não esteja quieto, irmãos. Amanhã pertence a Deus. Não podemos, irmãos, estar inquieto com coisa alguma. Porque Deus está ouvindo a nossa petição. E Ele sabe o que nós necessitamos. Ele sabe o que nós necessitamos. A Bíblia fala que Ele alimenta os pássaros, que não semeia, nem guarda em celeiro. Quanto mais nós que somos filhos de Deus, se um filho pedir um pão, não vai dar ele uma pedra.
né? O Pai que somos nós, agora quanto mais Deus, irmão. Efésios 3, 20. Deus faz abundantemente, muito mais de que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que habita em nós. Amém, irmão? É o tema da nossa mensagem. Sabemos que nós nascemos de Deus. A hora que o inimigo vir, fala assim: Satanás, eu nasci de Deus. Sai para lá, você não vai tocar, nem no meu filho, nem na minha filha, você não vai tocar, porque eu sou nascido de Deus, e quem é nascido de Deus vence o mundo. Que Deus nos abençoa, que Deus abençoe os nossos familiares, e que essa pequena palavra, palavra não é pequena, porque a palavra de Deus é grande, nós apenas nós pregamos, mas quem fala é Deus. Amém, irmãos?